Nessa grande hoje, e agora não tem mais que incubar. Não temos mais um governo federal que terá que ter essas posturas. Ao contrário, nós temos grandes processos, decisões judiciais, anistiando multas já consolidadas. A Lava Jato foi praticamente desmontada. Quem foi preso está solto, quem prendeu está quase sendo preso. Nós estamos vendo Deltan, por exemplo, que teve que pedir renúncia do cargo, exoneração do cargo para não ser exonerado, para não ser expulso. Foi eleito democraticamente com voto, foi caçado, e nós estamos vivendo uma verdadeira caça às bruxas, aqueles que participaram da Operação Lava Jato e todos aqueles que foram investigados, punidos, presos, multados, voltando à cena com todo o gás, com todo o respaldo e a sensação de que pode fazer agora sem esconder, porque já está a impunidade completamente garantida. Então, nós temos um grande retrocesso também do ponto de vista judicial. Me preocupa bastante que tudo isso esteja acontecendo e nós todos, como sociedade, como liderança, como forma de opinião, não estejamos mobilizados, que foi essa mobilização lá atrás, de 15, 16 e 17, que fez que a Lava Jato tomasse corpo, a ponto de que o monstro grande a ser batido não fosse mais aquele inquérito como é hoje, lá atrás era a Lava Jato. Só que era um monstro do bem. Era um monstro que ninguém tinha, nem o ministro da Justiça tinha capacidade de trocar o diretor da Polícia Federal, nem a presidente da República tinha capacidade de trocar o ministro para que interferisse. Enfim, foram grandes processos que me preocupam. Do ponto de vista econômico, deixei por último, já que o deputado Rodrigo falou muito bem sobre esse tema, nós estamos vivendo um dilema. Olhando puramente o número, tem um número ruim. Temos geração de emprego mensal, temos uma perspectiva de crescimento acima de 2%, que para o Brasil é um número ok, não é maravilhoso, mas também não é ruim, está um pouco acima da média das últimas 2 décadas, mas o que está fazendo com que nós tenhamos a sensação ruim é a sensação de esvaziamento, de esgotamento do modelo. É como se esse mês fosse ser o último mês que nós de fato teremos essa oportunidade. Esse déficit fiscal, aliás, o nosso vizinho aqui, muito rapidamente conseguiu corrigir um déficit fiscal muito maior, muito mais enfronhado, entranhado na sociedade e na economia, que foi o brasileiro, que no segundo mês de gestão já estava tendo superado. Saiu de 120% de taxa básica de juros, já está em 30% da taxa básica de juros, nós estamos falando de um intervalo de 7 meses de diferença. Então, quando a gente tem essa gastança pública, o país vira inflacionário, o mercado perde confiança, o mercado sem confiança não investe, ou mantém ou desinveste, fuga de dólar. Quando você olha o gráfico das moedas, você entende que essa desvalorização do real não é um problema no exterior, é um problema interno, nosso, é meio do Brasil esse problema. E nós estamos tendo agora a grande realidade, a grande percepção do mercado, que na verdade aqueles apoiadores de 2022 de que teríamos o governo Lula 3, na verdade descobriram que nós estamos tendo um governo Dilma 3. É uma sequência na parte de controle de preços, na parte de gestão fiscal completamente perdida. Enfim, nós já vivenciamos isso em 2014 e colhemos como resultado a maior recessão econômica da história. Não queremos por isso todo. Aí quando você vê os números, não estão ruins. Não estão ruins. Nós temos recorde de geração de estoque de emprego. Nós temos um crescimento acima das previsões. Só que é um modelo que não se mantém fôlego. Mas parece um voo de galinha que, ao aterrissar, ali não terá terra, terá um precipício à frente. Então essa é a sensação que nós temos nessas 3 esferas dos 1 ano e meio do governo Lula, tanto na esfera econômica, na esfera por chamar de evolução e retrocesso junto ao Poder Judiciário e, por fim, na esfera das políticas internacionais. Agora, vamos ouvir aqui o nosso Flávio Rodrigues, que está aqui pronto para colaborar. Obrigado, Milton. Obrigado, Rodrigo. Obrigado também, Lucas, pelo convite, né, fazer parte desse painel. Também a todos os presentes que estão acompanhando. E, como já falaram muito sobre a questão econômica, né, o deputado Rodrigo bem introduziu essa questão do desastre que é esse desgoverno, eu acredito que não é só pela economia que é possível destruir um país, né? Também é possível destruir um país moralmente. Né?
Nessa questão da economia, né, a gente pode resumir que o governo começou prometendo picanha, a picanha no meio do caminho virou abóbora, e agora no final virou taxação, virou imposto para cima da população. Então, mas eu acredito que o campo moral também ele deve ser discutido, né? E quando a gente trata dessa questão, tem muita coisa nesse governo para falar, tem muita coisa, porque para mim o objetivo claro desse desgoverno é destruir o tecido social e normalizar práticas que são condenadas pela sociedade em geral. E não é só pelos discursos e pelas falas desastrosas que Lula tem destruído, tem acabado com o nosso país, mas também pelas ações que ele tem implementado em seu governo, atacando os pilares da nossa sociedade. E quando se fala muito em polarização aqui no nosso país, se critica muito a polarização, eu digo que eu não vejo essas críticas vindo das pessoas que muitas vezes fazem as críticas ao governo anterior, ao governo Bolsonaro. Dizem que era Bolsonaro que causava polarização em nosso país, os chamados isentões, a turma do centro, que eles que foram responsáveis, os grandes responsáveis em parte, por estar nessa situação que o nosso país se encontra hoje com Lula governando, por conta dessa omissão, dessa falta de ação e de posicionamento. Então, essa falta de ação e de posicionamento por parte da turma do Centrão, por parte da turma dos isentões, aqueles que viviam procurando qualquer motivo para criticar Bolsonaro, e agora a gente está nessa draga, o Brasil está no limbo, literalmente, porque não sabe nem para onde vai, o governo não tem norte, o governo não tem destino. Eu duvido que alguns ministros, fora Rodrigo, que é deputado, mas fora, acho que qualquer um aqui, ninguém vai saber se está 5 ministros. Vai ter segurado também. 5 ministros do governo Lula, porque ninguém sabe quais são as políticas desse governo, ninguém sabe quais são os objetivos. Então, realmente a volta, como o Milton falou, né, a Lava Jato foi destruída. O que é que ficou de sobra disso? Né? A volta da corrupção. E esse é um aspecto moral importante. A nossa sociedade está começando a achar normal cobrar imposto e práticas ilícitas, práticas de corrupção. Vê agora o caso da Rosão, por exemplo, que foi descoberto nesse leilão. O leilão foi revogado, desistiram de fazer o leilão depois das denúncias, mas houve mobilização da sociedade, houve de fato uma preocupação, uma investigação para punir. Infelizmente, os acordos da JBS estão aí para mostrar que não, que os políticos, aliás, os corruptos, eles não estão sendo mais punidos em nosso país. Então, está se normalizando novamente a corrupção em nosso país. E, voltando para esse tema, para essa questão que eu acho que é importante da polarização e que se critica essa divisão que existe na sociedade de hoje, eu diria que o maior estimulador dessa divisão é o próprio Lula, nas suas declarações, e isso não é de agora. Voltemos um pouquinho no passado, em 2006, na campanha do segundo turno daquele ano, quando Lula, em Palanque, disse que era necessário extirpar o DEM da política brasileira, que era o antigo Partido Democratas, que agora hoje é a União Brasil. E ele, de fato, para conseguir, né, porque o partido não existe mais hoje. Então, quando ele disse agora também, né, que depois da eleição derrotou o Bolsonaro, mas não derrotou ainda o bolsonarismo, que era necessário derrotar o bolsonarismo. Tem declaração que mais estimula a polarização, divisão do que essa? Entendeu? Então, essas reflexões elas precisam ser feitas para entender, né, o contexto que a gente vive hoje na política brasileira. Né? E outra coisa, né, hoje em dia existe também essa armadilha de colocar um rótulo em cima do outro lado do espectro político, que não da esquerda, que é o rótulo de extrema-direita. Tudo o que eu não concordo hoje é extrema-direita, é ultra-direita. Então, isso é uma armadilha grande que está sendo utilizada por parte da grande mídia, por parte desse sistema que, em conluio, colocou Lula de volta ao poder para poder criminalizar e marginalizar o outro lado do espectro político. Isso não pode ser aceito por nós. Eu não sou porque eu defendo o livre mercado, porque eu sou contra o aborto, porque eu sou contra a descriminalização da maconha. Eu não tenho que ser taxado de extrema-direita. Existe, de fato, simplesmente direita. E é isso que nós precisamos entender. E é isso que nós não podemos deixar passar. Eu até faço um desafio. Pode entrar no Google aí e colocar a expressão extrema-esquerda e vai lá na aba notícias e ver quantas notícias vocês vão encontrar com a expressão extrema-esquerda. São pouquíssimos sites da grande mídia que noticiam, que falam, que promovem notícias com essa expressão. A maioria só coloca ou a esquerda, o espectro político acaba em esquerda. A esquerda, a centro, extrema-direita e ultradireita. A direita não existe naquele meio ali.
Então, essa é uma forma de criminalizar. E é por isso que esse desgoverno ele consegue se sustentar, porque ele utiliza dessas narrativas marginais para poder criminalizar o outro lado do espectro político e, com isso, desmobilizar a sociedade geral e mostrar que, não, o nosso está ruim, mas o deles era pior. O deles é extrema-direita, o lado que é oposição é extremo, então vamos ficar aqui com o nosso lado mesmo, com a esquerda. Então, essa é uma grande armadilha que nós temos que sair disso. Se nós não sairmos disso, nós não conseguiremos de fato mobilizar a sociedade, se nós não esclarecermos as pessoas em relação a esses aspectos. E aí eu trago aqui, né, de fato, para fazer um contraponto quando se fala na questão da democracia em nosso país, né? Que o governo Bolsonaro atacava a democracia. Mas eu trago aqui só alguns pontos para mostrar que quem ataca a democracia é esse desgoverno, né? Como o Milton bem colocou já na política internacional, quem está do lado do Ramais é Lula e o PT. O governo que recebeu Maduro aqui no ano passado foi o governo Lula, foi o presidente Lula que recebeu Maduro e ainda deu orientações aí como ele deveria agir no seu regime, falando que ele tinha que encontrar a narrativa correta para poder convencer que a Venezuela não é aquilo que os Estados Unidos falam dela. Quem também recebeu os navios iranianos, permitiu que eles atracassem aqui no Brasil, foi o governo Lula. Então, além do principal, o Milton já falou, a questão da política, da posição em relação ao Hamas, quando vai lá o Lula e compara o que o direito de defesa de Israel com o Holocausto, isso é uma declaração abominável que esse presidente, né, que está na presidência, deu. Então, isso é um posicionamento, isso mostra a real incompetência, incapacidade e monstruosidade desse ser que nos governa atualmente. E só para complementar, né, as ações concretas dentro do próprio governo relacionadas às políticas que promovem uma perseguição contra a oposição. Temos a Procuradoria Nacional de Defesa da Democracia, criada dentro da AGU, como um órgão para processar e perseguir quem critica as políticas públicas do governo. Isso foi feito lá no comecinho de 2023. Também tivemos, agora recentemente, o Paulo Pimenta, utilizando da Polícia Federal para poder perseguir, para poder mandar investigar pessoas que estavam supostamente espalhando fake news nas redes sociais sobre o Rio Grande do Sul, sobre a tragédia no Rio Grande do Sul. Então, eu pergunto, se essas práticas aqui, adotadas por esse desgoverno Lula, se são práticas democráticas. Eu pergunto sinceramente isso, porque eu não vejo nenhuma defesa de democracia nesse governo, nesse regime que está aí em nosso país. Então, como eventos, o Liberty Open, né, sobre liberdade, acho que é importante a gente deixar isso bem claro, defender essa liberdade. Entendeu? Eu vi inclusive uma publicação, né? Tem outras rodadas, viu? Oi? Então... A palavra volta para você. Pronto. Talvez você está empolgado aí, mas quem começou antes? Pronto, então eu vou voltar a esse aspecto na próxima rodada, mas só para concluir, né, esse raciocínio, quero falar sobre esse momento que a gente vive da prisão dos presos políticos do 8 de janeiro. Né? Quem interessou 8 de janeiro nesse país? Foi a direita? Não foi. Esse 8 de janeiro está sendo utilizado como uma forma também de desmobilizar e desacreditar a direita em nosso país. Então, essa armadilha, que também o 8 de janeiro, para mim, na minha visão, foi uma armadilha, é uma forma também de tornar a direita desmobilizada e incapaz de reagir a tudo que é antidemocrático que esse governo sim está fazendo. Então, volto isso daqui a pouquinho para falar mais um pouquinho sobre esse tema. Só para pegar o gancho aqui do Flávio, concordo com o conteúdo, boa parte da fala dele, mas discordo veemente quando diz que isentões, pessoas de centro são culpadas pela derrota. Não. A culpa foi quem vê o erro nos absurdos da fala do Bolsonaro durante a pandemia e passava pano. Se a militância tivesse alertado, isso não pode, isso não deve ser falado, teria sido corrigido o rumo. Então, quando você fala para uma claque que fica aplaudindo e tocando tambor para sambar, inclusive o que é absurdo, se falta freio, se falta autorreferência, autorreflexão, para que a gente corrija o rumo. E nós erramos. E por isso perdemos a eleição. E foi por isso
Não foram os isentões, não foram as pessoas de centro. Esse nível radicalizado de nós e eles é justamente o que você falou, Flávio, de que quem se posiciona de um jeito é taxado de direita, quem se posiciona de outro é taxado de esquerda. É exatamente isso, de extrema esquerda e de extrema direita. Então, na minha opinião, nós erramos, não me incluo porque eu estou no meio dos isentões de centro, nós erramos em não ter corrigido o rumo das falas absurdas, e nós temos que nos separar. Aliás, eu participei de um debate sobre turno na TV Net, e que eu falei isso muito claramente. Eu consigo enxergar com clareza que o que o Bolsonaro falava era uma coisa, o que o governo fazia era outra. O Bolsonaro defendeu a Rússia, como o Lula está defendendo. Eu fiquei transtornado quando ele fez isso. Mas o embaixador brasileiro, na ONU, votou a favor da Ucrânia. Então nós tínhamos uma pessoa falando uma coisa, estou dizendo pessoa, porque nesse momento, quando ele fala uma coisa e a presidência faz outra, está dissociada a pessoa do cargo. Então, quando o Bolsonaro, a fala dele foi, está no meu Instagram, não tenho culpa se elegeram um comediante, tá? Quando elegeram um comediante, o problema é de vocês, naquele dia tem sido bombardeado no hospital, morrendo 32, 34 pessoas, não aceitavam uma fala dessa, ou é. Aí quando vai se contestar como eu contestei a fala, pronto, virei esquerdista por conta disso. O erro foi esse. O erro foi não admitir, idolatrar, elevar um patamar que não se pode criticar, inclusive quando está errado. Então, só queria colocar, já que é debate, para não ficar uma conversa de comadre, queria dar uma aumentada na temperatura e colocar a minha divergência desse ponto específico, respeitosamente. Então, Milton, vou aproveitar, vou botar um pouquinho mais de gasolina aí nessa fogueira, porque eu queria justamente pegar esse gancho que o Flávio muito bem começou a falar e compreende também as falas de Milton. Mas eu quero começar um gancho com essa questão do ativismo judicial para chegar nisso. Doutor Lucas, se eu não me engano, né? Lucas e Lucas, né? Primeiro agradecer a primeiro doutor Lucas pelo convite, segundo, cheguei só no final da palestra, se eu soubesse teria até chegado um pouquinho antes. Eu vou começar, e vou ser rápido, do final para o começo em relação ao ativismo judicial. Você falou a verdade. No mundo ainda não existe essa consciência desse ativismo. A gente está tentando, principalmente eu, o deputado Eduardo Bolsonaro, Nicolas, Gaio, levar o mundo que verdadeiramente acontece no Brasil. Agora, se você for puxar um pouquinho para trás, aonde foi esse monstro, que até Milton muito bem falou, foi gerado? Esse monstro começou a ser gerado por pessoas descontentes dentro da base de apoio do presidente Bolsonaro, que quiseram ser maior que o presidente. Então, aonde começou isso? Quem não se lembra? Dona Joyce Hasselmann, seu Alexandre Frota, criaram a teoria da conspiração, foram lá para Alexandre de Moraes e disse, olha, existe uma mega estrutura internacional de desinformação em massa, e esse pessoal aqui quer instalar uma ditadura no Brasil e começaram a inventar meio mundo de mentira, e o Supremo comprou essa briga, instaurou o inquérito do fim do mundo, teve CPMI das fake news, e isso não vai muito longe. Eu fui vítima aqui desse abuso judicial por parte do senhor Alessandro Vieira, que caiu na mesma maluquice, fez uma denúncia da Polícia Federal, foi no judiciário dizendo que eu tinha um sistema internacional de disseminação de fake news e desinformação em massa. Isso culminou na primeira operação da Polícia Federal de fake news, que foi lá em casa, aqui atrás, minha esposa muito bem se lembra, por uma maluquice de um isentão que queria ser maior que Bolsonaro. Então, grande parte, eu concordo com o Flavinho, pedindo o Vênia aqui, eu disse que ia botar um pouquinho de gasolina, grande parte dessas críticas, desses isentões, é que queriam ser maior que Bolsonaro, mas não conseguem por não ter aderência popular. A gente tem um exemplo aqui em casa, Alessandro Vieira, hoje está aí o desastre ambulante, não reúne mais 2, 3% da votação que teve. Então, essa questão dos isentões move muito, eu sei que aqui a gente está em minoria, viu, Flávio? Um sentimento pessoal de pensar, por que é esse maluco do Bolsonaro presidente e não eu? Se eu sou tão escolado, se eu sou tão preparado, se eu tenho PhD, se eu sou concursado, por que esse cara aí que fala a linguagem do povo, que o povo ama e não me ama? É esse o sentimento que infelizmente moveu. E aí as desculpas vão ser
as mais variadas possíveis. Você pode escolher no cardápio. Ah, não gostei da fala, não gostei daquela posição, não gostei de uma denúncia tal, que todas caíram por terra, todas as denúncias contra Bolsonaro vieram caindo por terra. E a questão final é, nós tínhamos e temos duas opções, era PT ou Bolsonaro. Ah, Rodrigo, mas tinham 10, 12 candidatos. No mundo da fantasia, esses candidatos disputavam. Na realidade, não. Então, a única opção que nós poderíamos ter era PT ou Bolsonaro. Infelizmente, eu digo isso, Kim Kataguiri é um dos meus melhores amigos lá na Câmara. Marcel Van Hatten é um dos meus melhores amigos lá na Câmara. Erraram muito em se aliar do Gleisi Hoffmann, em se aliar ao PT, em dizer que estavam a favor da democracia, e o Supremo pega dessa pilha dizendo, olha, se os aliados dele estão dizendo que eles são ditadores, é porque devem ser mesmo. Não passa pano para o Supremo, que está fazendo um desserviço em nosso país. Agora, eu digo, nós tínhamos duas opções. Não é proibido criticar Bolsonaro, não é proibido discordar de Bolsonaro. Você só não pode fazer o desserviço que MBL fez, o desserviço que isentões fizeram e deram de bandeja o governo de volta para o PT. E aí eu passo a palavra agora para Flavinho, que você já falou, e depois você volta para fechar aí. Eu queria tanto falar agora. O rompimento de Joyce com a família Bolsonaro foi no segundo semestre de 2019. Eu acho que você dizer que o inquérito do fim do mundo das fake news começou com Joyce e Alexandre Frota dá um tamanho que não existe. Você imaginar que aquilo tudo começou porque dois deputados com credibilidades duvidosas foram ministros e disseram aquilo, mas foi. Não foi. O inquérito foi instaurado em abril de 2019. O rompimento de Joyce e do Frota foi pós-abril de 2019, foi no segundo semestre. E teve um senador que pediu o impeachment de Moraes, que não foi Moraes quem instaurou o inquérito. Quem instaurou o inquérito foi Toffoli, e nomeou Moraes relator. Isso mesmo. Então, a instauração do inquérito foi por Toffoli, então presidente do STF, e nomeou Alexandre de Moraes como relator, e um senador sergipano pediu o impeachment de Toffoli e de Moraes, por abuso do poder. Você sabe dizer se o Flávio Bolsonaro assinou esse pedido de impeachment? Eu sei dizer que esse senador sumiu do mapa em relação ao combate ao Supremo. Não respondeu a pergunta. O Flávio Bolsonaro não assinou. Então, você fazer o enfrentamento em rede social, como foi feito aqui agora, é muito fácil. O enfrentamento concreto, com as medidas previstas na Constituição, é que dão efetividade à mudança que a gente precisava. O rompimento do Major Olímpio com Bolsonaro, alguém sabe dizer qual foi? Não. O motivo? Alguém lembra do motivo do rompimento? Foi antes disso. O Major Olímpio rompeu com Bolsonaro em 2019, pronunciamento feito no Senado. Alguém lembra o motivo? Porque Bolsonaro pediu para o Major Olímpio retirar a assinatura da CPI da Lava Toga. Alguém sabia disso? É para aplaudir? Quem era o isentão? Foi quem mandou retirar a assinatura da Lava Toga? Ou quem assinou? Quem tinha um filho senador e ficou silente, não assinou e pediu para não assinar. Pediu para a Soraya Tronic e para o Major Olímpio retirar a assinatura da CPI da Lava Toga. Por que motivo? Porque o filho respondia processo. E porque, por coincidentemente, o STJ anulou as provas e inocentou o Flávio Bolsonaro das achadinhas. Não estou entrando no mérito. Também não estou dizendo que só ele fez o que ele não fez. Não estou entrando nesse mérito. Eu estou dizendo que o Bolsonaro errou em ter impedido o avanço do Congresso, do Senado especificamente, para conter as inserções do Alexandre de Moraes no STF. E ele tentou, e ele conseguiu, porque ele retirou assinaturas, e eliminou. Mas isso ninguém fala. Aí o discurso inflamado é bonito, falar é bonito, mas da atitude, cadê? O enfrentamento real, cadê? Vale então de zap não resolve o problema de ninguém. Vale então de Instagram e Twitter também não resolve o problema de ninguém. Então,
o que nós vivenciamos, na verdade, foi um acovardamento que mais na frente fez com que o bicho crescesse no tamanho que ele não conseguisse enfrentar mais. Esse foi o que aconteceu de verdade. O principal rompimento depois do Bolsonaro foi assim, que a indicação do Bolsonaro no STF não foi alguém da primeira linha dele, foi o Cássio. Foi o Cássio. Quem foi que indicou o Cássio? Foi o Bolsonaro ou não foi? Como foi a votação? O Cássio, o processo que descondenou Lula. Alguém lembra? E alguém cobrou Bolsonaro por esse voto? Como é que funcionam as coisas? É só a narrativa que vale ou a verdade não vale? Então é essa reflexão que a gente tem que trazer para cá. Não estou discutindo tamanho eleitoral de um nem tamanho eleitoral de outro, estou discutindo fato, verdade. E a verdade é essa. Foi pedida a retiração da assinatura, o filho não apoiou o pedido de impeachment, tudo isso aconteceu. E por fim o ministro indicado participou do processo que descondenou o presidente Lula. Essa é a verdade e não tem como contrapor porque são fatos. Aproveitando que o Rodrigo falou de Alessandro Vieira, né, eu não ia falar, mas tem um tweet dele aqui. Eu vou ler aqui o tweet do senador dessa semana, né, falando sobre a operação da Polícia Federal em relação ao ABIN, né? E a conclusão do tweet dele é o seguinte, do post dele, né? Isso é típico de governos ditatoriais. O Brasil segue cheio de problemas, mas ao menos o risco da volta da ditadura nós nos livramos. Aí eu pergunto a vocês, se atualmente no Brasil, vocês enxergam que o Brasil está longe de uma ditadura. Se vocês realmente, de coração, se vocês enxergam que no governo Bolsonaro nós estávamos mais próximos da ditadura do que nós estamos agora. Essa é a pergunta que eu deixo para vocês e a pergunta também que eu faço ao senador é onde é que ele estava quando Daniel Silveira foi preso ilegalmente dentro daquele processo. Onde é que ele estava quando o Terça Livre, o maior veículo de mídia independente de direita, foi censurado? O Alexandre de Moraes acabou com o Terça Livre. Onde é que Alessandro Vieira também estava, que não enxerga... Pronto, deixa eu chegar cá. Né? Onde é que Alessandro Vieira estava quando agora o governo Lula se mostra alinhado ao Hamas, ao grupo terrorista? Então, a gente tem que também buscar essa questão, porque quando se fala a CPI da Lava Toga, e no governo Bolsonaro tiveram várias CPIs. Teve lá a CPI do circo, né, que veio aquela CPI da pandemia, e eu pergunto, o que é que apurou de verdade? O que é que trouxe de resultado? Como era a composição do Senado de 2019 a 2023? Quantos senadores de direita tinha dentro do Senado? 4. E um atraiu, que é a Soraya Trambique, né? Então, só ficaram 3 senadores. Depois o Major Olímpio rompeu com o Bolsonaro, seja lá por qualquer motivo, que não foi esse motivo, foi na pandemia. Isso que aconteceu foi durante a pandemia. Então, e aí voltando também para a questão da pandemia, para responder esse ponto, né? Eu acredito que qualquer liberal que tem princípio liberal conservador não dá para defender, não pode defender lockdown, não pode defender vacina obrigatória e não pode ser a favor de passaporte sanitário. Então as declarações de Bolsonaro tiveram sim declarações errôneas que a gente critica, mas essas declarações na defesa da liberdade das pessoas, de poder escolher se quer ou não tomar uma vacina que é experimental, isso é legítimo. Bolsonaro estava correto dentro dessas atitudes e dentro dessas ações, e ele não deixou de comprar vacinas, ele permitiu que as pessoas tivessem o direito de escolher. Infelizmente nos estados, aqui como aqui em Sergipe, o governo Belivaldo queria implementar decretos para poder dificultar a liberdade das pessoas, especialmente no campo econômico, a liberdade das pessoas trabalhar. Aracaju passou, Sergipe passou fechado 4 meses, até agosto, quando estados como Minas Gerais já estavam liberados desde junho, desde abril, desde maio. Então a gente tem que tomar ter atenção de como foi realizadas as políticas naquele governo, naquele contexto. O STF tirou os poderes de Bolsonaro de atuar durante a pandemia. Os decretos que Bolsonaro determinava eram derrubados. Quem lembra que teve um decreto que Bolsonaro determinou que salões de beleza e academias poderiam funcionar? Aí o STF foi lá, inclusive foi daqui do Sergipano. Aí o governo de Sergipe, de Belivaldo, entrou no Supremo Tribunal Federal, recorreu para derrubar o decreto.
E o decreto foi derrubado, e as pessoas foram impedidas de exercer suas funções e poder ganhar seu pão de cada dia. Então, é nesse sentido que a gente tem que mostrar realmente que a gente defende o direito das pessoas de ter a sua escolha, a sua liberdade. E naquele momento ali, eu sinto que era um momento difícil, que ninguém sabia de fato como é que deveria agir, mas, cara, dentro do princípio e dentro do momento, acredito que a gente tem que avaliar e realmente entender e colocar certos princípios acima de determinadas políticas de governo. Infelizmente, as políticas adotadas por esse conluio de sistema são políticas completamente erradas. Eu sugiro mudar o painel de 1 ano e meio de Lula para Alessandro e Bolsonaro aqui, que é melhor. Eles que está chegando, convida também para ele poder se defender, né? Porque a gente é democrático, é a favor do princípio da defesa plena. Então, veja, primeiro, Milton, assim, muito respeitosamente, eu tive a oportunidade de conversar com o Bolsonaro exatamente sobre essa fake news que muita gente acredita. Que Cássio votou a favor de descondenar Lula. Isso é mentira. Cássio não votou a favor de descondenar Lula. Existem várias fake news que as pessoas caem. Por exemplo, ontem eu estava tendo que defender que a carne foi isentada por um destaque do PL. Que na verdade Lula estava criando a narrativa, Lula que queria taxar a carne, foi ele que taxou. Ou que foi ele que isentou. Então existem muitas fake news que a gente está vendo aí na internet, mas Cássio não votou a favor de descondenar Lula. Isso é uma fake news, isso é uma narrativa. Agora, a gente falou aqui, eu não quero voltar a esse assunto, mas foi levantado em relação ao lava-toga, se Flávio assinou. Hoje, um dos maiores aliados do Supremo Tribunal Federal e de Alexandre de Moraes é o próprio Alessandro Vieira, que fez a lava-toga no começo, antes de ser seduzido pelo poder inebriante que o Senado dá. E hoje é um dos maiores aliados do STF. Quem não se lembra aqui, por exemplo, agora na votação do marco temporal, onde o Congresso exerceu o seu direito legítimo de legislar contra um absurdo que foi feito pelo Judiciário, e aí o próprio Alessandro Vieira disse que não deveriam estar fazendo aquilo, pois o Congresso já tinha definido contra a questão do marco temporal. Então hoje, você não pode pegar um fato que ele começou muito bem lá no Senado, e se não tivesse feito tanta bobagem, hoje seria o governador do Estado tranquilamente, mas Deus revela as coisas e revelou realmente quem era aquele rapaz, e hoje tem aí Sergipe mostrando a sua aceitação ou não a ele. Então, eu também acho que o debate não era exatamente sobre essa questão de isentão, de não é isentão, mas hoje a gente vive esse descontrole, esse descalabro do governo Lula, um vexame internacional, como você muito bem falou, se aliando a governos autoritários, se afastando das democracias que nós, historicamente, éramos aliados. E eu volto grande também do professor Lucas, que falou antes da gente, o mundo ainda não está sabendo disso. Eu tive a oportunidade de, em Washington, estar com o general responsável pela política latino-americana do ex-presidente Donald Trump, e eles não têm, parece, noção do avanço que a China já tem no mundo inteiro, e principalmente na América Latina. A China acabou de construir um porto lá no Peru. A China já está querendo construir a Andínica, é a rodovia que vai passar pelos anos, chegando, interligando o Brasil ao Peru. A China já quer construir isso. Então a China está metendo o dedo em absolutamente tudo. Grande parte da infraestrutura africana hoje já é chinesa e eles não têm noção disso. Eles acham que parte do PIB da China é fake, eles acham que a China é um castelo de areias, mas o que a gente está vendo primeiro, capitalismo e liberdade não precisam conviver lado a lado, a China é prova disso. Então muitas vezes você é um capitalista, você defende a liberdade, mas está também se aproximando, aliando a governos autoritários como o governo chinês. E mostra que o Brasil deu essa guinada, isso é muito perigoso para o nosso país, isso é muito perigoso para a nossa liberdade, a gente vê grande parte desse sistema aliado a esse tipo de coisa. Deputado Rodrigo, veja como funcionam as colocações de Vossa Excelência. Aspas. É fake news que o ministro Cássio Nunes votou a favor da descondenação do presidente Lula. Fecha aspas. Fonte, Bolsonaro. Aí nós vemos aqui. Eu tive cuidado de procurar uma fonte de notícia que tivesse o respaldo
do público e do Estado. A Jovem Pan tem algum respaldo. Em seu primeiro processo envolvendo Lula no STF, o ministro Nunes Marques votou de maneira favorável ao petista, retirando o depoimento de Palocci e negando seguimento ao recurso da PGR, formando maioria de 3-1 na Câmara do STF. No site do STF também consta isso. No voto do Nunes Marques também consta isso. Mas Bolsonaro disse que não foi isso. Aí o deputado Não foi a favor da desconfiança. Tá bom, foi a favor da retirada do depoimento, do não seguimento do recurso da PGR, que acabou implicando na prescrição do crime. Será que a gente pode falar claramente as coisas ou tem que estar falando por etapas? Se eu voto para retirar, para não seguir recurso, a consequência é a prescrição, o que é que eu estou fazendo? Vou pegar uma fonte aqui, continue. Ariel, a fonte que vai pagar o teu brilho. Não é porque vocês gostam das narrativas da Não dá pra ler, imprensa, não. de pegar um fato e distorcer para encaixar certinho naquilo que vocês acreditam. Mas vamos continuar aí. Segundo ponto, eu não queria defender, ter uma amizade pessoal, uma admiração com o Samuel Alessandro, mas a ausência me obriga a isso. Quando o deputado Rodrigo disse que é o principal aliado do STF, eu acho que nunca ouvi uma entrevista recente do Alessandro, onde ele descasca o judiciário como um todo, falando de privilégios, de altos salários, de superpoderes, de intervenção em pautas que são do Congresso, como foi agora a da liberação da maconha de 40 gramas, e do ativismo do Alexandre, e que inclusive tem um pedido dele pendente de apreciação de vítima. E por que tornou o Alessandro aliado do STF? A fala do deputado Rodrigo. Mas ele não mencionou um ato que tornou o Alessandro aliado do STF. Acabei de mencionar a fala dele. Contra a questão do marco temporal, onde ele disse que não era para o Congresso decidir, porque Alexandre de Moraes, o Supremo já tinha definido. Então, esse é um elemento completamente alheio a qualquer outra pauta que tenha a ver com a política. Eu estou aqui recebendo uma ordem do Lucas, que já pagou a tela, mas já entendeu o que é para ir para a pergunta da plateia, não é isso? Então, seguiremos aqui vocês. Deixa eu falar concluir para ficar 3-3. 2-1, né? Chama mais um aí. Então, só para concluir uma fala que eu estava falando sobre aquilo que o governo do Lula quer destruir. Já destruiu a economia e está destruindo o nosso país moralmente. E aí eu trago também algumas pautas que esse desgoverno está trazendo, que são caras para a nossa sociedade, que é majoritariamente conservadora e cristã, que é a questão do aborto das drogas. Quem foi que revogou a portaria do Ministério da Saúde que obrigava, na época do governo Bolsonaro, as mulheres a comunicarem à polícia no caso de aborto? E agora essa portaria foi revogada por Lula, está o STF julgando novamente um caso, novamente essa questão do aborto, para poder liberar a partir descriminalizar. E agora também tem esse PL 1904, o Alexandre de Moraes toma a decisão na canetada, fazendo o papel do Legislativo e tira uma prerrogativa que é do Congresso. E o governo Lula não se manifesta sobre isso. Cadê a AGU, a instituição, né, que é criada dentro do governo para poder agir para os interesses do governo? Então, se a AGU não contradiz a decisão do Alexandre de Moraes em relação a essa questão do aborto, né, que permite o aborto a partir do 5º mês, então é porque o governo está do lado da decisão do Alexandre de Moraes. Então, esse desgoverno ele tem trazido um grande prejuízo para a nossa sociedade. Ele está destruindo o nosso tecido social, ele está trazendo uma série de questões que beiram ao autoritarismo, sim, especialmente quando se trata aí da aprovação de projetos de lei que buscam censurar a internet, em especial o 2630, que é do senador Alessandro Vieira. E qual é o objetivo de censurar a internet? Por que eles querem tanto censurar a internet? É que a gente está debatendo, aqui a gente está falando. Milton está trazendo suas fontes sobre as questões do governo Bolsonaro, falando do movimento Major Olímpio, trazendo as fontes dele. O Rodrigo está trazendo as fontes dele. Mas por que esse desgoverno quer tanto aprovar um projeto de censura? E como o próprio Lula diz, palavras dele, é uma censura a nível global. É uma censura a nível do mundo, porque ele é muito aliado com essa agenda globalista.
Então, é um projeto, tudo nesse governo é uma sanha autoritária, é uma sanha por censura. Então, eu deixo para concluir na próxima, mas eu quero só trazer esse aspecto, né? Que tudo nesse governo é para trazer censura, para promover censura, porque eles não querem que se fale a verdade, eles não querem que a gente diga que o Lula mente descaradamente todos os dias quando fala números absurdos, quando promete picanha e depois entrega a taxação. Então, concluímos na próxima. Quero ver as perguntas lá. Meio segundo só para eu. Só para não ficar sem resposta a isso, eu acho que Carta Capital é um portal tão contra Bolsonaro quanto vocês, né? Então, vamos trazer aqui uma matéria da Carta Capital, né? Você pegou uma decisão interlocutória, né? Algo, né, meandro do processo para tentar fazer esse malabarismo, mas está aqui, Carta Capital, o ministro Cássio Nunes Marques, do Supremo, divergiu do relator Edson Fachin e votou nesta quinta-feira contra a decisão de anular todas as condenações do ex-presidente Lula na Lava Jato e declarar a incompetência da Justiça Federal em Curitiba nos processos contra o petista. Carta Capital. Então, gente, essa é a realidade. Não pegue lá um malabarismo dentro do processo. Só para botar mais lenha na fogueira. Vamos para a pergunta. Esse processo era de competência de julgamento. Esse é o processo da anulação principal, o number one. Bom, gente, muito parabéns primeiro para os palestrantes. Eu acho que o debate é colorado. Inclusive, um dos objetivos do evento é esse, né? Instigar a liberdade de expressão, debate, que é uma coisa que está fazendo falta no Brasil, né? A gente está o tempo todo vendo repressão à liberdade de expressão. Então, acho que foi muito bom aí o debate promovido pelos três. E a gente rapidamente quer abrir aí espaço para que vocês façam perguntas. Se alguém tiver alguma pergunta para os palestrantes. Tem uma pergunta aqui. Só um minutinho. Pronto. Primeiramente, boa tarde. Eu não ia falar assim exatamente, mas o MBL foi citado e, caso vocês não saibam, eu sou o coordenador do MBL aqui no estado. Acompanho o trabalho dos três. Né? E aí, seria muito covarde de minha parte ouvir e não falar nada. Inclusive, vou finalizar falando inclusive do governo Lula, até para que entenda que o que eu vou falar aqui não trata-se de um ataque, mas trata-se de uma visão para que a gente tenha necessidade de construção no meio da direita e para que a gente barre de todo jeito esse governo que está aí, que eu concordo com os três quando citaram que é o desgoverno. Mas voltando aqui, quando foi falado que o MBL errou, de fato, eu acho que o erro foi de muitas vezes a direita brasileira, em parte, fechar o olho, baixar a cabeça e esquecer aquele discurso anti-idolatria que a gente tinha e acabar apoiando coisas que estão erradas. Então, nesse ponto, eu concordo com o Milton. E aí eu coloco aqui, não foi o MBL que sancionou o fundão eleitoral quando disse que não faria isso, não foi o MBL que sancionou a lei do juiz de garantias, não foi o MBL que sancionou a lei do abuso de autoridade, não foi o MBL que sancionou a limitação da delação premiada, não foi o MBL que sancionou o pagamento do advogado com dinheiro do fundão partidário, não foi o MBL que sancionou a mudança do COAF para o Banco Central, não foi o MBL, inclusive, que desarticulou a CPI da Lava Toga. Então, acho que falar que o MBL errou é tirar a legitimidade de um movimento que, em meio a tudo e contra todos, no meio do governo Bolsonaro, foi lá e se colocou de maneira crítica a posições que verdadeiramente estavam erradas. Acho que o erro, como eu disse, foi baixar a cabeça para essa idolatria. E aí, como eu disse que iria finalizar, eu coloco aqui o seguinte ponto. Rodrigo, eu acompanho muito o seu trabalho e gostaria de deixar o parabéns aqui ao seu trabalho, porque eu acho que é um trabalho que, como o Milton disse no início, desde o início está fazendo aquilo que se propôs a fazer. Eu acho que o trabalho da direita agora é parar de perder tempo com essa picuinha de isentão, a esquerda, é o PSOL Kids, é pra lá e pra cá. A gente se juntar e trabalhar em prol de derrubar um governo que todo dia está trabalhando e avançando em pautas que verdadeiramente vão destruir, como o próprio Fábio falou, o nosso tecido social. Então eu não preciso gastar muito tempo aqui para citar, por exemplo, os erros de Lula nesse governo. A gente tem aumento de taxação, a gente tem volta do DPVAT, a gente tem Lula viajando com o nosso dinheiro, com Janja, né, para gastar, ficar em hotel de luxo, a gente tem compra de sofá de R$60 mil sem licitação pública, a gente tem avanço na PEC, em PECs, em projetos que vão censurar a liberdade de expressão. Isso aqui já foi falado. Então eu acho que o principal ponto
dentro da direita brasileira é, como eu disse, parar de idolatria política, baixar, criticar, manter criticar e não deixar políticos avançarem frente a dizer que vão defender nossas pautas e não defenderem elas. A gente tem que se juntar e derrubar o mal maior agora, que é o PT. O debate é bom. Então, essa história do isentão, do omisso, foi criada pela própria direita, né, grupos da direita, grupos bolsonaristas, que incomodam bastante. Porque, na verdade, chegou ao ponto de dizer que o Partido Novo era um partido de esquerda. Isso não existe. Né? E me parece o seguinte, é como esse grupo da direita, o grupo mais bolsonarista, está usando a tática da esquerda, que é terceirizar a culpa. Não pode, minha gente, não pode. Não se fala da responsabilidade de Carla Zambelli, na véspera da eleição, sair correndo atrás de um cara com arma na mão, um cara desarmado. Né? A eleição já estava meio a meio. Então, tanto é que o resultado foi o quê? 2 milhões de votos no universo do Brasil. Então, assim, por que não responsabilizar a Carla Zambelli? Na verdade, nos bastidores, Bolsonaro não quer ver ela pintada de ouro. Né? Mas, enfim, eu me solidarizo com o Davi do MBL, porque qual foi a posição, por que o MBL virou o PSOL Kids e o Novo virou um partido de esquerda? Porque criticou o mito. Como é que pode um negócio desse? Que falta de maturidade política estamos convivendo? Não pode, minha gente. Eu acho que tem que acabar com o nosso adversário. Eu não vou dizer inimigo, porque eu não gosto dessa palavra. O nosso adversário é um só, é o PT, é a esquerda. Tá? Parar com essa de jogar a culpa, porque você criticou Bolsonaro, porque você é isentão. Não, minha gente, você não apoiar nenhum nem outro é uma posição. O voto nulo é um voto legal, tá lá, tem um botão lá, branco, se você quiser apertar. Então isso faz parte da democracia. Tá? Então assim, eu acho que principalmente a direita bolsonarista tem que parar com isso, porque olhar para os próprios erros e vamos juntar os cacos aqui e vamos recuperar o que foi perdido, tá? Porque não vamos deixar, eu acho que vocês deviam até deixar Bolsonaro de lado, vamos trabalhar à direita. Entendeu? Não existe direita fora de Jair Messias Bolsonaro. Essa é a verdade. Até 2014, ninguém nunca ouviu falar em Jair Bolsonaro. Rodrigo foi em 2019. Um dia desse estava fazendo essa. Um dia desse estava assim. Um dia desse. Ainda bem que saí do erro. Ruim é que ainda permanece no erro. Bom, eu não permaneço no erro porque eu não votei no PT. Mas tudo é ação e reação. Essa foi uma contrária. Mas E as moças ali querem falar, rapaz. Mulher Vou deixar para mim. Eu sou Márcio Lindenberg, gosto muito de política, mas minha filosofia é mais cartesiana, porque eu sou engenheiro de formação, e às vezes coisas simples parecem que no mundo da política elas ganham uma discussão, né, até demasiada. Por exemplo, falando aí a respeito de parar esse imperialismo trazido aí pela essa atividade do STF fora das 4 linhas, né, da Constituição, me parece que é muito simples. Basta que o Senado Federal ele age em favor dos brasileiros. Nós temos um Senado hoje composto por mais de 50% ali de pessoas que são conservadoras, que têm esse espectro de direita, e eu acredito que cada um de nós deve exigir do seu candidato, quem você votou, que ele se posicione contra, né, todos esses abusos de poder que nós temos visto. Mas existe uma omissão das massas e o Centrão ali também tem que fazer seu papel, né? E eu acredito que a partir de agora é o momento sim da gente se unir em favor da direita contra esse desgoverno que está aí. Porém, entretanto, todavia, foi falado aqui, né, nessa explanação que Jair Messias Bolsonaro ele não teve uma atuação forte contra o STF lá no início. Mas esse papel não pertence ao executivo, eu estou enganado. Esse papel pertence ao legislativo. E aí nós precisamos... Ele sabotou. Mas como é que ele sabotou? Ele foi lá e votou lá, ele mexeu lá na urna, lá ele pediu
pediu para retirar voto. Mas ele é o presidente da República. Eu entendo que cada autoridade da República ela tem autonomia para exercer o seu papel constitucional e ir lá votar o que ele bem entenda. Então era um momento, naquela hora, de cada senador, por si, pelo Brasil, né, pelos seus representantes ali, ir lá e votar contra aquilo ali, para paralisar. E porque desde então essa pauta tem se colocado de lado. Eu acredito que se falou muito aqui do Executivo, se falou também do Judiciário, mas o poder que mais tem se acovardado no Brasil hoje é o Legislativo. E a gente precisa acabar com isso. A gente tem que ir no nosso representante, que eu votei, que eu vou lá, votei no senador. Muito, tão importante quanto eleger o presidente Bolsonaro de novo, com fé em Deus ele vai ser aprovado aí para participar em 2026, mesmo que por algum motivo não seja ele, venha outro, a gente vai apoiar o projeto contra a esquerda, que ninguém aqui é maluco, porém, muito importante é o voto que a gente dá para senadores e deputados. Então, se eu voto, eu tenho direito de me cobrar. E eu acredito que existe uma covardia, sim, do nosso poder legislativo. E eu sou uma pessoa que combate isso ativamente nas redes sociais. E eu queria saber se é isso mesmo. Se eu posso estar enganado, se é o legislativo que tem que barrar esse imperialismo do STF, ou se é outro poder que vai se levantar, o Exército, sei lá quem quando, né? Que até é perigoso a gente falar isso hoje em dia, porque até a liberdade que a gente tinha de falar certas coisas, hoje em dia a gente tem que medir muito bem as palavras, né? Lucas, se eu puder complementar. Só um minutinho. Agora, Bom, meu questionamento vai para o deputado federal Rodrigo Valadares, porque ele se elegeu deputado no ano que ainda era o governo Bolsonaro. Nessa transição, você sente na pele o governo Lula, agora não é mais difícil lá na Câmara dos Deputados? Quais são os entendimentos? Você responde. Só para qual é o nome do senhor? Márcio. Seu Márcio, o Flávio Bolsonaro é senador. É filho do então presidente da República. Aliás, eu estou aqui adotando a posição de crítica ao Bolsonaro, nem parece que votei nele no segundo turno e que defendi o voto nele no segundo turno. É que essa idolatria é um desserviço. Essa idolatria é um desserviço. Então, as minhas críticas, embora eu tenha votado, essa idolatria cega. É normal o presidente da República chamar aliados, se valendo de sua liderança e de sua posição do presidente, pedir para retirar as assinaturas da Lava Toga, e depois você não poder criticar essa atitude, porque retirou quem quis. Me desculpa, eu aceitei achar isso. O Flávio Bolsonaro é senador. Qual foi a atitude dele nesses episódios? Silêncio, acovardamento. Ou a gente entende que, ao contrário do que o deputado Rodrigo falou, ele conheceu o Bolsonaro em 2019, mas já tem uma idolatria muito grande. Ao contrário do que o deputado Rodrigo falou, não existe direito sem Bolsonaro. Claro que existe. O Bolsonaro falou que não privatizaria a CEAGESP. É isso que vocês concordam? Vocês são contra a privatização do Centro de Distribuição de São Paulo? Vocês concordam com isso? Essa ideologia é de direita ou é de esquerda? Estatizante. Ou a gente coloca as nossas posições a favor de uma ideologia de um país, que se for a favor de uma pessoa, nós não temos ideologia. Nós ou temos idolatria ou temos palanque político, que é o caso de muitos que adotam o Bolsonaro como pauta política. Qual é o seu projeto? Eu apoio o Bolsonaro. Educação que o Bolsonaro disser. Saúde que o Bolsonaro mandar. Não pode ser assim. Não se constrói um país sério assim. E discurso inflamado não resolve o problema. Então, essa é a minha posição sobre o que o senhor colocou. O Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro, não fez absolutamente nada. O presidente Bolsonaro sabotou o que poderia ter sido feito contra o STF. E essa é a verdade. O Bolsonaro fala uma coisa, o governo fazia outra. Criticava o lockdown. Qual foi o primeiro ente federativo a decretar o fechamento? O Ministério da Saúde, vinculado à Presidência da República. Ou não foi? Ou não foi o Ministério da Saúde o primeiro a determinar o fechamento? Não estou dizendo nem que foi certo nem que foi errado. Estou dizendo que ele criticava o que o próprio governo fazia. Ou não foi isso? E só para finalizar, que o deputado Rodrigo falou do Cássio Nunes, eu passei o microfone para ele falar, né? Às vezes ele devolveu para o Lucas, né?
Foram alguns julgamentos sobre o Lula. Nas turmas, que são 5 membros, um membro dentro de 5 tem um peso maior, o Cássio se posicionou favorável a Lula. No plenário, que são 11 membros, quando estava 8-2, com a situação resolvida, o Cássio se posicionou contra a Lula. Então, é muito fácil você votar contra quando já está resolvido. Mas quando estava 2-1 e um voto tornava a maioria, o Cássio foi a favor de Lula. Está à disposição tanto no STF quanto na Jovem Pan. Olha, Milton, você tem a sua fala crítica, e eu acho que esse debate foi muito bom, estava até comentando, acho que a gente tem que fazer mais, realmente. Mas se a questão da lava-toga, né, você acha que o maior sabotador chama-se Flávio Bolsonaro, está fácil de resolver. Está aqui o senador Alessandro Vieira, que é o proponente inicial, né, da proposta, né, que inclusive, senador, brincadeira essa parte, o senhor deveria estar aqui, pois foi muito mencionado, tanto por mim quanto por Flávio, né, e por Milton fazendo a sua defesa, mas de maneira institucional, claro, e levando os fatos, está fácil de resolver, é só reativar a proposta e aí vamos ver como cada senador vai se comportar. E eu concordo com o Márcio, até recomendo o Márcio, que fez um sergipano, fez agora um livro justamente para a gente libertar o nosso Nordeste, né? Recomendo a cada um de vocês ir lá na livraria leitura, adquirir o seu livro, Como Formiga Entre Elefantes, né? Valorizar a literatura sergipana, mas está fácil de resolver. E nós cobrarmos os senadores, que hoje eu vejo que o grande problema do nosso país é o Senado Federal. Temos um presidente fundador chamado Pacheco e temos grande parte do Senado Federal acovardada. Se o Senado hoje fosse maioria conservadora, grande parte desses desmandos do STF não estaria acontecendo. É muito simples de entender. Problema na presidência, quem resolve é a Câmara. A Câmara que faz impeachment de presidente. Problema na Justiça, quem resolve é o Senado. É o Senado que faz impeachment de ministros. E respondendo a nossa colega, digo que você está hoje deputado dentro de um governo que não tem um projeto para o país é muito frustrante. Que nós, né, entendemos, eu falei essa semana, o PT tem um projeto de vingança. E eles conseguiram isso, isso é fato, né? Com a ajuda de alguns isentões, só para provocar, conseguiram isso. E se vingaram. Derrubaram o Lava Jato, estão colocando quem botou eles atrás das gatas caçados, perseguidos. Eles conseguiram se vingar. E qual projeto eles têm para o país? Até agora, nenhum. A gente tem uma brincadeira que diz que a esquerda, quando está fora do poder, quer destruir o país. E quando ela chega ao poder, realmente ela consegue. E agradeço aqui e finalizo a minha participação. Passando para respondendo aqui o Davi do MBL, né, eu digo que o MBL errou. O MBL errou quando se juntou com o PT para pedir impeachment de Bolsonaro. O MBL errou quando defendeu censura. Isso lá em 2016 tem um vídeo lá no podcast do Monark. O Mamãe Falei defendendo a censura daquele material que foi divulgado lá pelo argentino na época das eleições. Também o MBL errou quando defendeu o lockdown, quando defendeu vacina obrigatória, quando defendeu o passaporte sanitário. Então, os liberais, né, quem se diz liberal, não pode ser a favor de medidas tão restritivas contra as liberdades individuais. E aí também respondendo ao Aurélio, né, Aurélio, a gente começou aquele movimento para impeachment, a gente caminhou junto lá em 2014, ainda foi o segundo turno da eleição de Aécio, né? 2015, 2016, e eu pergunto, onde foi parar aquela galera que estava no movimento para impeachment naqueles anos? Onde foi parar aquela turma que se levantou contra o PT em 2015, 2016? Esses movimentos eles se dissiparam. O que restou, quem levantou a direita, quem levou a direita a chegar à presidência em 2018 foi Bolsonaro. Foi através do nome de Bolsonaro. Ou seja, eu concordo com o deputado Rodrigo quando ele diz que não existe direita no Brasil atualmente sem Bolsonaro. A direita atualmente no Brasil, ela seria 5% do que ela é se não fosse a existência, se não fosse a liderança do presidente Bolsonaro. E eu, infelizmente, ouvi de pessoas que estavam com a gente, que hoje estão vestindo a camisa laranja, de que preferia que Bolsonaro morresse. Foi isso que eu ouvi de certas pessoas. E para isso, na visão delas, da pessoa que falou isso, ela preferia que Bolsonaro morresse para a direita seguir sem a liderança de Bolsonaro, para a direita seguir, tomar outros rumos. Aí eu deixo uma reflexão, né? Parece que às vezes a inveja
o ressentimento cega as pessoas, ao ponto de elas não conseguem enxergar, a ponto de elas não conseguirem enxergar de que a única liderança que tem capacidade de mobilização, de colocar a gente na rua. Veio a manifestação do 25 de fevereiro lá na Paulista, 1 milhão de pessoas na Paulista, depois em Copacabana, e deve ter outra ainda esse ano. Quem teve a capacidade de mobilizar é Bolsonaro. Aí vai o IBET, chama uma manifestação, dá 500 pessoas, 1000 pessoas, vai fazer algum evento, dá 30 pessoas. Então a gente vê que realmente direita sem Bolsonaro no nosso país não existe. E eu faço um último convite, né? Isso não é só para Alessandro Vieira não, mas para todos, para olharem para essa nossa realidade atual, de que o nosso país ele não é uma democracia mais. O nosso país atualmente ele tem mais de 1.500 pessoas presas com tornozeleira eletrônica, pessoas que estão sendo condenadas a 17 anos sem ter quebrado nada. Então é necessário que haja uma reação para acabar com esse tipo de justiça no nosso país. Não dá para chamar de democracia, não dá para dizer que o governo Bolsonaro era próximo de uma ditadura, quando se fecha os olhos para essa realidade que as pessoas, que esses presos políticos vivem hoje no nosso país. Então é necessário a gente reagir contra isso e não fechar os olhos para essa injustiça que acontece atualmente.